Olá, queridos, graça e paz. Estamos retornando aqui para mais esta programação. Tivemos um problema técnico aqui. Você que está conosco, este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui com mais um programa Boas Novas na web. É muito bom contar com a sua audiência. Você, de onde você estiver, pode comentar, compartilhar, convidar e também nos dar um feedback, um retorno, como está chegando aí nossa imagem, o som, se está havendo alguma intercorrência aí. Nem sempre nós aqui percebemos, mas você aí pode muito nos ajudar aqui. A Igreja Batista Boas Novas tem seu templo na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Entre outras atividades, nós temos os nossos encontros aos domingos a partir das 9h30 da manhã. Depois segue-se o culto e à noite às 19 horas. Você é nosso convidado a estar conosco em um dos nossos cultos. Pela manhã, temos uma programação toda especial para as crianças, um ambiente, uma programação especial para elas. Traga a sua criança, ela vai gostar de estar participando conosco em um dos nossos encontros. As crianças que vêm conosco pela primeira vez sempre gostam de estar aqui conosco. Estamos então nesse programa diante de mais um capítulo sobre a história de Abraão. E hoje o tema é uma família sendo restaurada, a vitória da fé. É o episódio de número 33, 33º episódio. O episódio 32º eu compartilhei para toda a igreja no domingo passado, domingo da família. E hoje o que vamos fazer? Vamos fazer uma retrospectiva rápida do que nós compartilhamos no episódio passado, e depois vamos entrar no episódio de hoje, cujo tema eu já avisei. O episódio passado foi o drama de uma mulher e seu filho no deserto. Essa mulher foi Agar, serva, empregada de Abraão e de Sara, que concebeu um filho chamado Ismael, com autorização de Sara, para que eles pudessem ter um descendente. Embora essa família estivesse sob a promessa de ter um filho nascido de Abraão e de Sara, o Senhor enviou mensageiros, anjos, para falar com os dois. Mas a ansiedade bate, e a crise na fé também bate, e as pessoas, às vezes, nós vamos fazendo as coisas do nosso jeito. E assim foi, e nós vimos que no fim não deu certo. Deus tinha um plano para essa família, e em várias ocasiões esse plano se viu atrasado no mínimo, né? E no mínimo atrasado e entristecendo a Deus. Mas muito bem, chegou um tempo
dessa convivência, depois da festa, quando Isaac, o filho de Abraão com Sara, foi desmamado, então surgiu ali uma crise, mais uma crise na família. Sara então pediu que Abraão mandasse a Agar e Ismael embora. Então, vemos o que? A família de Agar, ela e seu filho adolescente, uma família rejeitada, né? E agora ela teria que ir embora. Uma família a caminho do deserto, ou no deserto. E Abraão despede Agar, Deus autoriza que ele faça isso, porque Deus tem um controle de todas as coisas, Deus sabia todas as coisas, e aquela mulher foi para o deserto, colocado no caminho do deserto, de madrugada, com pão e um odre com água, e saiu andando, como diz a narrativa bíblica, errante, pelo deserto de Berseba. Era um deserto longo, teria um bom caminho pela frente. E chegou o momento em que a família, Agar e o seu filho Ismael, entrou em desespero. Não é? Quando que veio o desespero total? Quando a água do odre acabou. Então a água acabou, como eu ministrei domingo passado, ali havia um simbolismo da água terminando. É o último recurso. E a água simboliza a vida. A água simboliza a presença de Deus. Não é? E ali ela entrou em desespero. A fonte de recurso que ela tinha havia expirado. O que fez Agar? Colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se frente dele, a mãe levantou a voz dos céus e chorou, né? Ficou ela ali diante de uma situação incrivelmente difícil. Vimos também que essa família no deserto, havia na família alguém que orava, alguém que falava com Deus. E diz o texto então que Deus ouviu a voz do menino. Veja que coisa interessante, né? Quando alguém ora dentro da nossa casa, as coisas acontecem. Foi isso que nós ministramos. Deus mandou então o quê? Mandou um anjo do céu. E esse anjo falou, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar. E lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está, no deserto. E Deus falou direto ao coração de Agar. Então Deus foi e falou com ela: o que você tem? Claro que Deus sabia, Deus estava curando aquele interior e trazendo ali uma dose de força, de ânimo para aquele momento crítico. Deus fortaleceu aquele coração e mostrou que Ele é fiel. Vimos então, nesse episódio, que esse momento da história de Agar, pode ser o momento, ilustrar o momento da nossa história, da história de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, quando se vê numa situação que é comparada a um drama no deserto, sem recurso, o recurso acaba, sem esperança, sem ter com quem falar, sem ter alguém que possa ajudar, totalmente abandonado. Mas Deus fez uma intervenção ali poderosa e disse àquela mãe que ele tinha a bênção para aquele filho, né? Deus é fiel, farei dele um grande povo. Mas esse cenário, ele se desdobra, ele acontece. Porque agora vamos ver o que a partir desse momento, quando Deus falou àquela mulher, que é o episódio de hoje. Uma família sendo restaurada. A vitória da fé. O texto é de Gênesis capítulo 1, 14 a 21. Não vou ler o texto para remir o tempo. Uma família sendo restaurada. Deus disse para aquela mulher: ergue-te,
levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz, ao menino. Deus estava com o rapaz. Olha o texto bíblico. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Eu li aqui verso 18 a 21 somente. Hoje eu quero compartilhar com você alguns elementos desse momento em que Deus está restaurando essa família. Serve muito para os pais, os adultos, como eu tenho mencionado, os que são tutores de criança, cuidam de criança, os líderes espirituais de crianças, de jovens e adolescentes. Serve muito para nós, mesmo aqueles que não têm filhos, mas devem ter filhos, né, ou devem ser tutores espirituais de alguém, ou pode estar equipado e preparado para lidar com alguém que está em dificuldade e precisa de ser ajudado. Então Deus disse para aquela mulher no deserto: ergue-te. E quando eu li esse texto, veio ao meu coração Deus falando para aquela mãe que ela deveria estar de pé, erguida, firme. Porque aquele adolescente, dizem que Ismael teria em torno de 16 anos, estava olhando para aquela mulher. E até então ele via uma mãe chorando, gritando, se distanciando dele, nem querendo ver ele morrer. E Deus repõe a mãe, a líder espiritual daquele menino, no seu devido posicionamento. Ergue-te. Deve ser a posição dos pais, dos adultos, em relação à geração que aí está. Estão olhando para nós e estão aprendendo de nós, a nossa atitude, a nossa postura espiritual, os princípios e valores que praticamos, que nos esforçamos para praticar. Ergue-te. Essa palavra é para todos nós hoje. Tempo de luta, dificuldade, vivemos um tempo desértico, não é verdade? Um tempo que de repente parece que estamos desamparados, desprotegidos, sob vários aspectos. Mas Deus tem essa palavra para todos os homens, para todas as pessoas, para os pais. Deus tem essa palavra para essa geração que está realmente sentada, caída, chorando, fugindo da luta, fugindo da batalha espiritual, fugindo muitas vezes do chamado, porque a maternidade é um chamado. Deus estava assim: ergue-te. Tem coisa que nós precisamos fazer. E de acordo com aquilo que nós fizermos, Deus vai agir. E Deus, para tratar daquele coração e trazer uma restauração naquele momento, naquela família, na vida do menino também, ele precisava que a Agar ficasse de pé, erguida. Porque aquela posição ia refletir na vida do menino. A nossa posição espiritual vai refletir na vida dos da nossa casa, dos que estão no entorno e, de certa forma, na vida da sociedade. Revendo aqui o cenário, deserto. Revendo aqui os recursos, nenhum recurso. Revendo aqui as ajudas que poderiam ter humanas, nenhuma. Ninguém para falar, ninguém para conversar. Aquela mulher não tinha nada para falar para aquele menino, estava vazia, esvaziada. Porque no passado, ela também participou de uma trama que entristeceu a Deus, que foi consentir, embora ela serva tinha que obedecer, coabitar com
Abraão e ter aquele filho. E depois ela começou, de certa forma, também a abusar da situação e provocar a Sara. E a gota d'água foi quando seu filho ficou provocando, e diz alguns, ficou perseguindo o Isaac. Um abismo chama outro abismo. Mas Deus agora intervém naquele momento, naquele cenário crítico, e diz assim: ergue-te. Você tem que ser o modelo para esse menino. E ele diz para nós, para você, nós temos que ser o modelo, para sermos modelos para essa geração. Deus quer filhos que reflitam a imagem dele. Ele diz assim: ergue-te. Segundo aspecto desse tempo de restauração, levanta o rapaz. Isso tem poder nessa palavra. Senhor, eu estou fraquinho, não vê como eu estou, já tenho sofrido muito. Deus diz assim: levanta o rapaz. A missão daquela mulher, daquela mãe, era levantar o menino. Era não deixar o menino caído, não deixar o menino abatido, não deixar que o menino se sentisse abandonado, desprotegido. Levanta o rapaz. É a missão de socorrer, é a missão de suprir, é a missão de ministrar sobre os filhos, ministrar sobre os da geração que vem atrás de nós, ministrar a fé sobre aqueles que estão à nossa volta, a missão de impartir a fé. Deus queria que Agar ficasse de pé e se revestisse de fé. E o texto mostra que ela se revestiu de fé. Se não der tempo de compartilhar hoje, eu vou mostrar para você qual foi o segredo dessa restauração de Deus. Foi a fé. Mas Deus queria que ela se revestisse de fé, para que a fé daquela mulher, aparentemente abatida, caída, derrotada, fosse impartida, compartilhada com aquele filho, que representava a geração que vinha atrás dela, para que aquele menino fosse socorrido. E essa voz de Deus tem a ver conosco hoje, com todos os filhos de Deus, comigo e com você. Quantas pessoas estão à nossa volta? Talvez você seja, quem sabe, um professor, você trabalha numa empresa ou numa repartição, ou tem seu trabalho que você tem pessoas à sua volta, e geralmente pessoas jovens, adolescentes e crianças, na família, mesmo adultos, e Deus quer que você esteja erguido, de pé. Não porque você é o fortão, porque nós somos o fortão, nada disso. É porque se nós nos posicionarmos conforme Deus manda, Ele vai nos suprir. Foi o que Ele fez com Agar. Ele supriu aquela mulher de forma sobrenatural e disse: agora vai socorrer o menino. E Deus quer que você seja um agente de socorro àquelas pessoas que estão à sua volta. Deus está olhando para mim e para você, Ele sabe como nós somos fracos. Mas Ele nos diz que estejamos erguidos, prontos, para dar o outro passo, que é de compartilhar a fé. E assim fez Agar. E depois, Deus disse para o anjo disse para aquela mulher: segura-o pela mão. Outra frase forte desse verso: segura-o pela mão. Levanta o rapaz, ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão. O que isso pode passar para nós? É estender a nossa mão para essa geração nova que está aí, nossos filhos, netos, nossos irmãozinhos na fé, aqueles que estão no meio onde nós convivemos. E quando abrir a porta da oportunidade, nós estender a mão. Oferecer algo de bom
que Deus tem para dar a essa pessoa, essa criança, através de nós. E aqui, esse estender a mão, para mim, minha interpretação, minha percepção, vamos falar assim, tem a ver com a pessoalidade da missão. Isso é o que está no meu coração. A missão era para aquela mãe. Ela não ia dizer assim, ó, vou chamar alguém para te ajudar. Não, já ministrei sobre isso agora domingo, quando falei botar embaixo do arbusto, quer dizer abdicar de fazer aquilo que tem que fazer e dar um paliativo ali naquela sombrinha daquela árvore. Mas aqui, seguro pela mão, para mim, é a pessoalidade. E também a intransmissibilidade da missão. É para ela, pessoalmente, fazer o que ela tinha que fazer, sem depender de outro, apenas ouvir o que Deus estava falando. Que maravilha, né, queridos? Nós temos, assim, um Deus que Ele trata assim conosco. Ele cuida assim de nós. O que isso fala para mim, falou meu coração, eu quero compartilhar com você nessa história, é que tem certas coisas que Deus espera que eu faça. Ele nos coloca num cenário, numa circunstância, e Ele espera que naquele cenário, naquela circunstância, eu seja um agente de Deus para abençoar alguém. Aqui era o próprio filho. Mas isso fala forte aos pais, que os pais devem estar sempre com a mão estendida para os filhos. Primeiro, estar de pé. Segundo, levantar a nossa descendência. E terceiro, estender a mão. É coisa que Deus espera, que tem coisas que eu tenho que fazer. Outras coisas é a Lígia que vai ter que fazer. Outras coisas você que vai ter que fazer. Outras coisas vamos fazer juntos. Mas aqui, para mim, foi muito forte isso, a pessoalidade da missão. Ah, mas ninguém faz. Não, Deus quer que você faça, você vai e faz. E a intransmissibilidade, é intransmissível, é sua missão. De pessoa para pessoa, de coração para coração, de espírito para espírito. Amém? Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um propósito. Ele disse assim para aquela mãe, porque eu farei dele, do menino, um grande povo. Você tem aí uma criança na sua casa, um filho, um neto, um parente, você é tutor. Ou tem uma criança que está ao alcance da sua administração, da sua influência. Você já pensou que ali, nessa criança que está na sua casa, tem uma promessa grandiosa de Deus para a vida dele? Que Deus pode trabalhar na vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente, e fazer dele um grande homem, que vai ser uma bênção para o Senhor. Mas também, eu farei dele um grande povo. Deus estava querendo atiçar, ou reavivar, ou ressuscitar, fazer renascer a expectativa da mãe em relação ao filho. Que pai, que mãe, que avô, que tutor de criança não curte, nutre uma expectativa grande, positiva para os seus filhos. Aqui essa lição é que nós temos que estar diante de Deus e temos que fomentar grandes alvos, expectativas, grandes e elevadas esperanças em relação à geração jovem. Entender que Deus tem um futuro maravilhoso, o futuro que Deus tem preparado para essa juventude, para os nossos filhos netos. Você concorda com isso? Não é maravilhoso isso? Deus agindo ali no coração daquela mulher, aparentemente não servia para nada aquela mulher mais. Deus fazendo dela um veículo de transmissão para abençoar o seu próprio filho, e dele ia fazer um grande povo. Deus estava ali, olha, presta atenção, alinhando o coração de Agar.
ao seu coração, para que o filho dela, o menino, fosse abençoado. É maravilhoso isto, é grandioso isto. Deus, então, naquele momento, nesse tempo, depois daquele momento crítico, como eu disse, a família num deserto, em desespero, Deus daquele caos, aquela vida caótica, aquela família no caos, Deus faz ali renascer tudo de bom. E vou arriscar aqui uma opinião, melhor do que na casa de Abraão. Tem coisas que aos nossos olhos parecem horrível, mas aos olhos de Deus são coisas maravilhosas. E Deus começa esse processo de restauração na vida dessa família. É a vitória da fé. Nós vamos continuar esse episódio, uma família sendo restaurada, no nosso próximo encontro. E o nosso desejo é que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e tudo que você estiver envolvido. Que Deus cuide de você, que Deus ministre no seu coração, faça de você um canal de bênção para aqueles que estão à sua volta. Mas o foco aqui é a geração nova, as gerações que vêm atrás de nós. Deus é um Deus restaurador. E Ele, como vimos na vida de Agar e em várias outras ocasiões, Ele é um Deus que, do caos, das cinzas, Ele faz algo novo e maravilhoso. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Temos motivo de oração. Vamos orar agradecendo a Deus as bênçãos concedidas, as orações respondidas. Vamos orar pela nossa nação. Vamos agradecer a vida dos aniversariantes. Dia 27, hoje, aniversaria Laura Cavalcante, jovenzinha do Ministério da Infância. Laura Cavalcante. E no sábado vai aniversariar Luísa Lopes Luz, é a neta querida, a caçulinha, né? Sábado, dia 29, que maravilha. E no dia 30, a mãe da Luísa, a Lucy Ellen, minha filha, caçula também. Que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, amém, com toda sorte de bênção. Amém. Amém? Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, porque nesse dia de hoje as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Aceita, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e tudo que seremos. Consagramos ao Senhor a vida dos mantenedores, ó Deus, da casa de oração, da voz profética, da adoração profética, aqueles que são os fiéis dizimistas e ofertantes, que as promessas do Senhor recaiam sobre eles, como está na Tua palavra, e que tudo quanto fizermos possa prosperar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor a vida dos aniversariantes, Pai, da Laura, essa jovenzinha, da Luísa, nossa neta, da Lucielen, nossa filha, e de todos os aniversariantes que hoje completam mais um ano de vida ou vão completar no decorrer desses dias. Que o Senhor derrame bênçãos sobre bênçãos. Ó Deus, que o Senhor abençoe com as bênçãos espirituais,
materiais, emocionais, que o Senhor dê vitórias. Em nome de Jesus. Guarda de todo mal, de toda a malignidade. Em nome de Jesus. Que essas vidas tenham uma caminhada brilhante Amém. para a glória do Senhor. Pedimos ao Senhor a bênção sobre a nossa nação, que a paz de Deus que excede a todo entendimento possa estar inundando esta nação de forma sobrenatural. Amém, Senhor. E que o Senhor remova da nossa nação tudo que entristece o coração do Senhor, tudo que é Amém. mal. Amém, Senhor. E que as famílias, os lares sejam visitados Amém. e abençoados com a paz de Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, nos dê ânimo, Amém, força e habilitação para anunciar a mensagem de paz e de esperança e de salvação. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus toque os corações que têm assistido a este programa. Amém, Senhor. Que essa palavra possa tocar em cada coração Amém, Senhor. e que cada um seja abençoado, não importando a situação em que se encontre. Talvez alguém que se encontre agora achando que está no fim da linha, no fundo do poço, num verdadeiro caos. Que, ó Deus, teu Espírito Santo toque nesses corações Em nome de Jesus. e eles possam experimentar uma obra de restauração Amém, Senhor. no seu interior, na sua casa, na sua família. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para todos vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no próximo domingo, pela manhã. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.